E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como a gente combinou no último vídeo, eu vim essa semana para comentar o novo episódio de Banana Fish. O episódio saiu na quinta-feira e é o quarto episódio do anime e hoje eu vou falar para vocês o que aconteceu naquele episódio e fazer alguns comentários e alguns comparativos com o que acontece no mangá, porque algumas coisas aconteceram de uma forma um pouco diferente, assim, mas nada tão relevante. E se você é novo por aqui e você gosta principalmente de animes e mangás, tanto quanto eu, inscreva-se no canal para você acompanhar os meus próximos vídeos, porque aqui eu tô falando sobre os mangás que eu tô lendo, os mangás que eu tô comprando e também sobre os animes que eu assisto ou que eu assisti há muito tempo, porque eu sou tipo daqueles fãs da década de 90, então volta e meia eu trago esse tipo de conteúdo também. Então o quarto episódio de Banana Fish, ele começa no momento em que o Wade vai até o consultório do Dr. Meredith, buscando esse Dr. Meredith, tentando conversar com ele para fazer alguma coisa para ajudar o Ash. E chegando lá ele dá de cara com o Arthur, e assim acabou o último episódio. E aqui a gente tem uma continuação dessa parte, onde o Arthur ameaça o Wade, ele quer saber o que o Ash queria com ele, o que o Ash falou pra ele. Então eles estão tentando fazer o Wade falar o que o Ash queria com ele, o que o Ash pediu pra ele fazer ali, conversar com o doutor. E para isso ele ameaça de morte a secretária do Dr. Meredith, e o Wade ele se desculpa mentalmente por fazer isso com o Ash, por ter que falar, mas querendo evitar a morte da moça inocente, ele acaba contando que o Ash pediu para ele vir atrás de alguma coisa que ele tinha deixado com o Dr. Meredith, e nesse momento, para evitar qualquer coisa, o Dr. Meredith acaba contando que é um frasco pequeno com um pó que tem em cima da mesa. Então quando o Arthur está prestes a matar todo mundo e levar o Wade pro Papadino para usar o Wade como forma de tortura e de ameaça para cima do Ash, o Shorter aparece, ele bota uma arma na cabeça do Arthur e diz pro Arthur parar, manda os outros capangas dele largarem as armas e deixar todo mundo ir. Então nesse momento, de repente, do nada, a porta dos fundos do consultório abre e quem sai dali é o Griffin, o irmão do Ash, que estava paraplégico, e ele sai andando. E quando ele dá de cara com as pessoas, um doutor, um médico, que é um dos capangas do Papadino e estava junto do Arthur, ele se assusta por ver o Griffin, ele fala o nome do Griffin e ele pega uma arma e ameaça o irmão do Ash. E o irmão do Ash reage a isso porque ele reconhece esse médico e ele fala tipo, você, e ele resmunga Banana Fish. Então nesse momento o médico, o capanga do Papadino, ele acaba dando um tiro no peito do Griffin. E naquela confusão o Arthur consegue se livrar do Shorter Wong e os capangas dele pegam uma outra arma e eles conseguem fugir, deixando todo mundo para trás, porém deixando todo mundo vivo, com exceção do irmão do Ash, o Griffin, baleado. Depois de toda essa confusão, o Wade está conversando com o Shorter e ele pergunta como que ele soube daquilo, e então o Shorter Wong se revela fantasiado daquele chinês que atendeu o Wade na loja. O que é uma coisa bem diferente do mangá, porque no mangá, se eu não me engano, o Shorter ele tá disfarçado entre os capangas do Arthur e ele raspou o moicano. Eu acho que para não perder a essência do personagem aqui no anime, eles decidiram não raspar o moicano do Shorter e manter ele assim. Então ele só mostra pro Wade como ele tinha se fantasiado com uma falsa careca e um falso bigode. Enquanto isso, na prisão, Max pede para mudarem ele de sala, porque depois de toda aquela confusão que ele teve com o Ash, ele não quer ficar mais perto do rapaz e ele já não se importa com o que pode acontecer com o menino. Logo que ele sai, uma multidão se reúne na cela onde o Ash tá. E quem entra é um tal de Bull, que seria um dos assassinos mais perigosos dentro da prisão. O que é uma coisa diferente do mangá, porque no mangá quem entra é o Garvey, aquele capanga do Papadino, que também foi responsável por atacar o Ash na biblioteca a primeira vez. Enquanto isso, o Max, no refeitório, conversando com um outro prisioneiro, ele acaba se arrependendo disso por saber que o Bull tá na cela do Ash. Ele se arrepende e sai correndo para tentar ajudar o rapaz. E lá na cela, o Ash ele começa a responder ao Bull dizendo que
que o que ele fez por não ter resistido ao Garvey na biblioteca era pelo simples fato de que ele queria ir para a enfermaria, mas que ele estava acostumado a lidar com homens desse tipo e que ele não ia deixar aquilo acontecer de novo. Então, no meio dessa conversa, o Boo acaba baixando a guarda para a beleza do Ash e ele consegue, numa luta muito rápida, onde só o Ash teve chance de bater, derrubar o assassino. E quando o Max chega, ele vê que o rapaz simplesmente não precisa da ajuda dele, mas diz pro Ash que aquilo foi muito bom porque eles vão começar a ver ele como um macho de verdade. Enquanto isso, o Wade, ele conta tudo o que aconteceu pro Abe, ele conta sobre o irmão mais velho do Ash, ele conta sobre o que aconteceu com o Arthur, e o Abe ele fica muito preocupado. Mas eles vão visitar o Dr. Meredith, que está tentando salvar a vida do Griffin, porque eles não podem levar ele para um hospital de verdade. E quando todos estão lá, eles começam a conversar e o Dr. Meredith conta o que ele descobriu sobre o frasco que o Ash deixou com ele, sobre o tal do pó Banana Fish. E ele conta que aquilo é uma mistura de alucinógenos que são inclusive usados no LSD. Só que ele testou os comportamentos e existe uma diferença bem grande entre o período que dura o efeito dos alucinógenos nas cobaias e também pelo fato de que as cobaias que usaram a droga que o Ash deixou para o doutor testar, elas começaram a se mutilar e tiveram um comportamento suicida e todas acabaram morrendo. Então eles acabam associando isso àquela série de suicídios que tem acontecido e que a gente viu logo no primeiro episódio do anime. Na prisão, o Ash se recusa a conhecer o advogado do Max e o Max ele tá tentando fazer isso para ver se o guri consegue uma condicional, alguma coisa para sair de lá de dentro, porque da forma como ele age, ele vai acabar morrendo dentro da prisão. Mas ele se recusa e quando o Max vai visitar o advogado tá instruindo ele principalmente sobre a ação que ele colocou com a esposa tentando ganhar a guarda do filho dele, só que o advogado fala que aquilo é um grande problema porque por ele tá preso pela ex-mulher dele ter mais dinheiro a oferecer e condições melhores a oferecer, ele provavelmente não vai conseguir, aquilo só vai trazer sofrimento pro filho dele. O Max ele fica arrasado com isso, mas ele começa a se conformar com a situação. O Wade, depois de contar ao Abe tudo o que aconteceu, o Abe bate na tecla que quer que ele volte pro Japão, porque ele sabe que agora a coisa ficou muito perigosa e agora as pessoas, os capangas do Papadino sabem que o Ash tem algum vínculo com o Wade e ele sabe que o Wade de alguma forma é importante pro Ash. E ele fica muito preocupado que alguma coisa possa acontecer ao Wade e ele não vai ter cara para olhar para os pais dele ou para contar qualquer coisa. Só que o menino se recusa veemente a voltar pro Japão, ele diz que não vai voltar de jeito nenhum porque ele quer ficar e ajudar o Ash. Lá na prisão, um prisioneiro disse ao Ash que o Max queria encontrar ele na oficina. O Ash vai até lá para ver o que está acontecendo, mas chegando lá ele é encurralado pelo Garvey e por mais 2 capangas dele. Aqui é mais uma coisa que é diferente do mangá, porque no mangá o Ash vai ser encurralado por um outro capanga do Papadino e o Garvey é um dos capangas desse capanga, é um dos 3, mas o Garvey não é o cara que tá ali tentando fazer o Ash falar. Então, na oficina, o Garvey ameaça o Ash, pega ele pelo pescoço, começa a estrangular ele e diz que vai fazer a mesma coisa com ele de novo, começa a abrir a roupa dele. Ele tá tentando fazer ele falar o que o Papadino quer, ele tá tentando arrancar as informações do Ash, só que ele tá querendo se aproveitar dele de novo, o que é mais uma diferença do mangá, porque no mangá o cara que encurrala ele agora apenas ameaça de surrar o Ash, ele não tenta se aproveitar dele dessa forma. Em ambos, o Ash tira do bolso um garfo que ele roubou naquela confusão que ele fez no refeitório e coloca no pescoço do Garvey, no caso do anime, ele coloca no pescoço do Garvey e ameaça ele, dizendo que ele vai ser muito mais rápido para furar o pescoço do Garvey do que ele enforcando. Então ele pede para soltarem ele, assim como os capangas do Garvey. Então de repente o Max entra na oficina porque ele soube que o Ash estava lá e que o Garvey e os capangas dele iam estar lá. Então ele entra e nesse momento o Ash reage, dá uma surra no Garvey e joga ele no chão. Só que quando o Max entra correndo, ele pede Ash para, o Griff está... Ele não conclui a frase,
mas isso claramente ataca o Ash e ele fica muito agitado e ele acaba atacando o Garvey. E esse é um momento que também não tem no mangá. Esse momento é uma cena excelente, maravilhosa, que foi incluída no anime, onde o Ash pega o garfo e acerta o Garvey que tá no chão caído, ele acerta bem nas partes íntimas dele. E esse momento não existe no mangá, mas eu achei importantíssimo que ele tenha sido colocado no anime, porque eu acho que nós, como os fãs do Ash, a gente queria ver esse tipo de vingança, a gente precisava ver isso acontecer. Então o Ash pergunta pro Max o que ele ia falar do irmão dele. Ele meio que tenta desconversar, mas acaba contando que o Griffin morreu, porque o Charlie tinha acabado de contar pra ele no telefone. Só que não era pro Max contar nada, só que ele acabou deixando escapar na confusão. E nesse momento os dois começam a lutar, os dois começam a se bater um no outro. Inclusive o Max é uma das poucas pessoas que consegue bater no Ash, porque normalmente o Ash se vira muito bem contra esses brutamontes. Só que daqui pra frente começa, eu acho que a parte mais emocionante do anime até agora. Entre esses 4 episódios, eu acho que da luta dos dois até o final desse episódio são os momentos mais emocionantes do anime, porque os dois claramente começam a se bater, descontando a raiva da morte do Griffin um no outro, porque eles não têm mais o que fazer, eles não têm mais em quem descontar. E meio que o luto dos dois começa ali e começa junto. Na delegacia, o inspetor conta ao Charlie que, conversando com um juiz que ele conhece antigamente, que estudaram juntos e que meio que devia favores a ele conseguiu uma fiança pro Ash e que é pra avisar o advogado do Max Lobo que vai ajudar eles. Então a gente chega à última cena do anime, que é disparada a cena mais tocante, mais intensa, tem os diálogos mais intensos que eu já vi no anime até agora, e talvez tenha um dos diálogos, um dos momentos mais emocionantes e intensos de vários animes que eu assisti. Nesse momento o Ash ele acorda na sala e ele olha pro lado e vê o Max bebendo uma bebida que ele conta ter conseguido, subornado um dos guardas para conseguir. E ele explica que ele tá ali, que ele tem direito a luto, e ele começa a falar sobre como o Griffin era quando eles estavam na guerra. No mangá ele conta alguns detalhes mais pesados, assim, sobre meninas que eram vendidas para serem abusadas, sobre mães que mataram os filhos porque não conseguiam alimentar eles, sobre venderem filhos, sobre algumas coisas assim bem pesadas, que foi resumido de uma forma não tão cruel, eu acho, no anime, mas que passa o que é preciso passar. Eu acho que no anime isso foi passado de uma forma muito mais poética até. E ele conta como foi aquilo, e conta que o Griffin ele já não estava mais aguentando aquilo, ele acabou sucumbindo às drogas para aguentar aquilo tudo, porque o Griffin ele tinha um coração muito grande e ele não conseguia ver aquele tipo de coisa toda acontecendo, e ele acabou se drogando e sucumbindo a isso. E ele acha que isso levou o Griffin a acabar se metendo com a tal droga. O Ash então desce com o garfo na mão, e quando o Max vê isso ele fala pro Ash que se ele quer matar ele pode matar, que com a morte do Griffin, do grande melhor amigo dele, ele já não tem mais forças, ele já não aguenta mais aquilo, e que se quiser ele pode matar, ele não se importa. Então o Ash começa a contar desde o momento em que ele encontrou aquele moribundo no beco e que aquele homem entregou para ele o frasco com a tal substância e falou sobre Banana Fish, e também deu um número de um endereço, deu um endereço específico para ele. O Ash começa a contar tudo pro Max, e quando o Max pergunta para ele por que ele está contando aquilo, o Ash ele diz que ele não sabe porque ele está contando, ele está realmente muito triste, e ele fala pro Max que eu não consigo te odiar e eu preciso odiar alguém. Isso é muito tocante, porque o Ash ele se mostra realmente um personagem extremamente emotivo, e é por isso que eu digo que esse diálogo é muito intenso, porque os dois começam a trocar as experiências sobre o que eles viveram com o Griffin. E essas informações que eles trocam sobre o passado do Griffin e sobre as questões de Banana Fish são claramente
um pedido de desculpas entre os dois e é a oportunidade dos dois viverem o luto e meio que partilharem da ideia de descobrir o que aconteceu, de correr atrás daquilo e de se vingar pelo Griffin. O episódio se encerra no fim desse diálogo e, gente, se você não assistiu esse episódio ainda, você vai ver dessa forma esse diálogo, porque ele é realmente o diálogo mais intenso que esse anime teve até agora e é um puta momento. Eu acho que é muito difícil não chorar assistindo essas cenas. Ela é muito importante pro anime. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio e principalmente sobre esse último diálogo deles, como vocês reagiram a isso. E eu espero mesmo que tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.